Olá, sejam bem-vindos a mais um IR Talks, o nosso bate-papo descontraído com profissionais de RI. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado Ângela Airoldi, gerente de relações com investidores da Sabesp. Ângela, muito obrigado. Cássio, prazer é meu. É um prazer estar aqui fazendo parte desse IR Talks, junto com vocês, uma empresa que a gente tem um relacionamento de muitos anos, prestando serviço para a gente. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada. Legal, Ângela. Vamos lá, já tenho várias perguntas aqui para você, mas antes da gente começar, você fez ciências econômicas, ciências contábeis, MBA. Me conta como que foi sua trajetória até aqui, Ângela. Cássia, essa jornada de estudo não foi simples. Eu, depois de ter feito economia, já tinha feito MBA, eu resolvi fazer ciências contábeis. Não para ser contadora, mas para usar o conhecimento para mim. Sabe aquele presente que você dá para você? Vou estudar para mim, para entender melhor alguns questionamentos, alguns pontos da própria Sabesp. Mas, Cássio, não parou aí. Mais ou menos um ano depois que eu acabei Ciências Contábeis, eu já ingressei num curso da Sampo, que é para preparar as mulheres para serem conselheiras de administração. É um curso só para mulher. Já estou quase acabando esse curso. O objetivo é usar tudo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho de mercado de capitais e de governança para trabalhar com isso quando eu deixar a carreira de RI. Então, esse é o caminho que eu quero seguir quando eu acabar a carreira de RI. Mas, Cássio, não foi assim, criar as filhas com estudo, foi uma coisa difícil, como é para mim hoje, como é para as mães de hoje em dia. Minhas filhas eram pequenas quando eu entrei na Sabesp. E tudo isso eu não teria conseguido se não tivesse tido o apoio do meu marido, porque ele sempre foi muito presente, até hoje ele é muito presente. Então, hoje, olhando para trás, a minha filha mais velha acaba a faculdade esse ano e a minha filha mais nova o ano que vem. Foi uma jornada. Mas muitas vezes eu me perguntei, será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui uma boa mãe? Até que muito recentemente eu cheguei com essa pergunta de novo, eu acho que eu não fui uma boa mãe em alguns pontos, eu não participei. Mãe, você é uma ótima mãe, nós nos orgulhamos de você. Você nos colocou num ótimo colégio, nós somos educadas, nós já estamos acabando o estudo, nós lemos muitos livros, acho super fofo falar isso. Então, sim, você é uma boa mãe. E isso é um orgulho, Cássio, é uma coisa que você vai viver também quando você tiver seus filhos já crescidos. Verdade. Esse dilema de profissional com o pessoal, com as crianças, eu acho que todo profissional vive no seu dia a dia, né, Ângela? Com a família presente, mostrando a importância, mostrando a educação para a criança, tudo vai se ajeitando. Tanto é que elas estão aí já se formando. Muito bacana, Ângela. E olhando agora um pouco o RI, essa sua trajetória, você acha que mudou muito desde quando você entrou na Sabesp para hoje? Você, Ângela, você acha que você aprende? Como que você acha que foi essa evolução? Nossa, Cássia, eu sou outra pessoa profissionalmente. Eu já tinha trabalhado em outros lugares, mas realmente o trabalho da Sabesp é o trabalho que eu mais gosto. É um trabalho muito interessante. Então, eu entrei na Sabesp por concurso, né, como empresa de economia mista. Já estou lá há 21 anos na área de RI. E eu participei por muitos acontecimentos importantes da Sabesp, que foi a entrada no novo mercado. A Sabesp foi a segunda empresa a entrar no novo mercado. No mesmo ano, a Sabesp fez a listagem da NYSE. E quando foi fazer a listagem da NYSE, eu lembro que o escritório internacional que ia nos ajudar, ele chegou para mim e falou assim, para mim e para as pessoas da área, na verdade a área de RI era eu, um gerente e um superintendente, não tinha outras pessoas. Uhum. Olha, daqui para frente a gente tem que fazer o prospecto e é bate e volta, tem que ser muito rápido. E aquilo lá me deu assim tanto conhecimento, então eu era nova de Sabesp, fazia pouco tempo que eu estava lá, eu não conhecia todas as áreas, mas eu tive que fazer, eu tive que atuar como se eu tivesse muito conhecimento. Então deu um conhecimento muito grande para mim,
que é o que me permitiu crescer dentro da carreira de RI. Né? E hoje a gente olha, a minha equipe hoje é de 4 pessoas, mais eu, né? São 4 analistas, mais o gerente e um superintendente. Mas nós coordenamos muita coisa, então passa por nós. 20F, formulário de referência, todos esses relatórios que todo mundo já conhece. Né? E nós trabalhamos intensamente nesses relatórios, tentando fazer, e fazemos de tudo para que lá no final eles tenham as mesmas informações, tudo equalizado, tudo certinho para poder que vai sempre dar aquele frio na barriga, né, Cássio? Até hoje, depois de 21 anos, Angela. Sempre, Cássio. Acho que nunca a gente vai perder esse frio na barriga. E outra coisa também que eu acho que é uma particularidade da Sabesp é que a área de RI, ela pertence à mesma superintendência que faz captação de recursos. Então, a captação de recursos local, né, o nacional e o internacional, fica ali do meu lado. Então, nós trabalhamos muito integrados. Então, quando tem uma captação, se precisar preencher um questionário, se precisar fazer uma due diligence, a gente atende junto com eles as agências de rating. Fizemos mais de um roadshow durante a pandemia, do roadshow virtual. Foi muito interessante, né, essa nova experiência, mas assim, é muito conhecimento que a gente acaba tendo por participar de, não só RI, mas participar de forma direta e indireta, não no dia a dia, mas participando das questões que acontecem junto com a área de captação de recursos. Só dessa sua resposta eu tenho várias perguntas, mas só voltando um pouquinho, você acha que assim, o processo de listagem, tanto para o novo mercado quanto para a NYSE, mudou elementos internos dentro da Sabesp, no seu dia a dia? Você acha que ficou muito mais complexo ou só aprimorou algumas coisas? Como foi para você, Angela? A listagem no Brasil, no novo mercado e lá fora, traz muita necessidade de compliance, muita necessidade de governança. Então, mudou e mudou muito. Pensar que lá no começo era só eu de analista, depois de um tempo que entrou um outro analista, hoje o time é de 4 pessoas, então, e é pesado para essas 4 pessoas, junto comigo, eu trabalho muito junto com eles. Seria impossível, porque os reguladores aumentaram as exigências e as exigências são maiores. Então, assim, tanto a exigência das bolsas, dos reguladores, SEC, CVM, como isso foi ampliando no mercado, né? Então, determinadas exigências que tem hoje não tinham há 5, 10 anos atrás. Então, é cada dia mais complexo. Eu acho que o caminho vai continuar sendo cada dia mais complexo. Legal. Sobre essa questão da complexidade ao longo dos anos e com essa sua experiência de mais de 21 anos dentro ali de Sabesp, e você comentou já a questão de roadshow, como que você vê essa evolução, Angela, da forma que é feita as reuniões hoje e colhendo todo esse histórico? Antes a gente só fazia reunião presencial, só fazia roadshow presencial, e fomos obrigados a recuar, fazer virtual. Eu acho que nunca vamos deixar de ter o presencial. É no presencial que você cria um pouco de elo com a casa que está cobrindo, com o analista, com o investidor. Depois fica mais simples fazendo virtual, mas eu acho que o presencial ele é importante. O olho no olho é muito importante para esse público. Então, eu entendo que vai ser uma coisa híbrida daqui para frente, mas não, eu acho que só virtual não é interessante, nem para quem quer falar com a companhia e nem para a companhia. Legal. E olhando agora um pouco a sua rotina ali do RI com o seu time, como que se gerencia tudo isso, Angela? Nós dividimos mais ou menos em 2 blocos, né? O bloco de atendimento e o bloco mais da questão de regulação. Então, determinados momentos está mais pesado de um lado e determinados momentos está mais pesado do outro. Mas eu estou sempre muito junto com todos eles, então eu vou acompanhando tudo que vai acontecendo muito perto deles. E paralelo a isso é o resto da vida, né, Cássio?
tentar ir numa academia, estudar, né? Verdade. Nunca pode parar de estudar, tem sempre uma coisa nova. Olhar as filhas. Cássio, eu sou um humano como você e como qualquer um que está nos assistindo. Então, tem dias que a gente está melhor, tem dia que a gente não está se sentindo tão bem. É assim, Cássia, a vida é assim, ela vai nos ensinando e a gente vai fazendo o que é possível dentro de tudo isso que vai acontecendo com a gente. Legal. E sobre essa questão do nosso cotidiano, a Sabesp é uma empresa de saneamento, né? E como que vocês lidam com essa comunicação para o mercado, Ângela? A comunicação com jornalistas é feita pela área de comunicação, que é uma área que demanda muita coisa, né? Então, sempre tem muita demanda, então a área de comunicação que cuida. Agora, muitos releases que a comunicação vai fazer, eles passam por nós para ver se os números estão corretos, se aquilo que é para falar, a gente avalia bastante. O contato do jornalista direto com a companhia são nos calls, quando a gente abre para as perguntas aos jornalistas. Mas o dia a dia nós não falamos com o jornalista, nós falamos com o público em geral, né? Os analistas, investidores. Mas com Vocês fazem call específico de jornalista ou não, Ângela? Não, é o mesmo call e no final é aberto a perguntas, o canal é aberto para pergunta dos jornalistas. Ângela, e me conta um pouquinho, como que está a base acionária de vocês hoje? Cássio, nossa base de acionistas, ela quadruplicou de 2019 para cá. Isso acompanhou o movimento aí que teve na Bolsa e tudo mais. Aumentou muito o número de pessoa física, mas a pessoa física, ela nos procura basicamente por e-mail. Raramente a gente tem uma ligação ou alguém pedindo uma reunião especificamente de pessoa física. Nossa, Ângela, e você teve que adaptar a forma de comunicação de 2019 para cá? O que vocês fizeram ali em movimento lá dentro de Sabesp? A forma de comunicação, ela sempre tem que se adaptando. Então, cada momento que a Sabesp vai passando, a gente tem que adaptar. Por exemplo, o investidor internacional nem sempre ele percebe algumas sutilezas do mercado local, né? Alguma sutileza de política que impacta o setor. E às vezes ele vê um movimento da ação e ele não entende direito. Então a gente tem que estar preparado para mostrar para ele por que está acontecendo isso, o que está levando a ter esse tipo de diferença, né? Do entendimento dele entre o que às vezes a gente não precisa explicar localmente, mas precisa explicar para o investidor externo. Legal. E como que está a questão de volumes de reunião hoje em dia, Ângela? O que você acha que é maior? Os atendimentos, mesmo com a pessoa fixa, você comentando sobre os e-mails. Você acha que seus maiores atendimentos são por e-mail, por telefone, por conferências? Como que está essa questão? Toda pessoa hoje que nos liga pedindo alguma coisa, a gente marca uma reunião virtual. Agora a gente já está começando a fazer alguns atendimentos presenciais. Mas antes era uma coisa diferente. A pessoa ligava, a gente esclarecia por telefone. Agora, quando a pessoa procura, gostaria de falar com vocês, a gente já propõe uma reunião virtual. Agora, às vezes, claro, às vezes a pessoa, não, eu só quero saber uma coisa muito, muito pontual, não estou com tempo para marcar uma reunião virtual, a gente não marca. Mas praticamente, eu diria que 99% a gente marca uma reunião virtual, começando agora a atender presencialmente. A Sabesp já está voltando a participar das conferências presenciais. É o caminho. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, ali você comentou sobre os materiais regulatórios de Sabesp. Como funciona? Vocês do RI que fazem toda essa criação e cobram as outras áreas, como que funciona essa dinâmica, Ângela? Todos esses materiais passam pela área de RI. Então, o que nós fazemos nós olhamos o documento, identificamos qual parte do documento, qual assunto pertence a cada área, enviamos para a área, nós fazemos uma reunião conjunta, virtual, chamando todo mundo, que a gente chama da reunião de partida, e mostra para eles, olha, esse é o cronograma, o arquivo está disponível neste lugar,
Nós mandamos junto uma planilha com o que pertence a cada área, já separado, e todo mundo pode trabalhar no documento ao mesmo tempo. E nós vamos fazendo as rodadas de verificação. Então, determinado dia a gente tira o documento, não disponibiliza mais, verifica, volta para as áreas, colocamos lá de novo, até chegar ao final, até o arquivamento. Ângela, e compartilha com a gente, em que momento você acha que foi mais desafiador na Sabesp? Cássio, um momento muito desafiador, complexo, foi a crise hídrica de 14 e 15. Minha rotina era mais ou menos assim. Eu chegava no escritório, olhava o nível dos mananciais, olhava se tinha previsão de chuva, todos os dias. E aquilo foi, assim, entrando dentro de mim de uma forma que eu fiquei com gastrite. Eu tive que tomar remédio, porque eu fiquei com gastrite de ver esse movimento da chuva passava ao lado do reservatório e não caía no reservatório. Foi muito difícil. E assim, e as perguntas eram o dia inteiro gente ligando, né? Não tinha o virtual naquela época, o dia inteiro as pessoas perguntando o que vai acontecer, como será. E a Sabesp conseguiu passar por isso pela sua engenharia e pelo conhecimento. Então, nós conseguimos passar por aquele momento, foi muito difícil, com todo o conhecimento da empresa. E hoje, a Sabesp ela tem um sistema muito mais forte, muito mais tranquilo, para passar por esses momentos de menos chuva. Isso daí nos trouxe o conhecimento que essa crise hídrica nos deu. Hoje a gente passa pelos assuntos de hidrologia com muita tranquilidade. Então eu costumo dizer que eu até sei mais de hidrologia que algumas pessoas da área de hidrologia. E quando a gente faz roadshow, sempre quando chega nessa parte, se eu não estiver conduzindo, vão dizer, Ângela, você pode falar isso, você pode falar esse assunto? Que eu acabei ficando muito inteirada e é muito bacana ver como tudo funciona. Legal. Sobre essa questão do profissional ali do dia a dia, me fala você, Ângela, o que você acha mais desafiador em ser RI? O que eu acho mais desafiador é estar sempre informado e passar essa informação da forma correta para a pessoa certa. Porque não adianta eu falar uma linguagem complexa para quem está começando a olhar a Sabesp. E aquela pessoa que já olha a Sabesp há muito tempo, ela vai querer detalhes muito específicos. Então, conseguir passar de uma forma clara para os diferentes públicos é sempre um desafio. Então, muitas vezes, o conhecimento está conosco, mas a gente tem que pensar como passar para aquele público. O que ele quer, o que ele está buscando, tem que entender o outro lado, como ele gostaria de receber a resposta. Né? O internacional é diferente do local, muitas vezes. O analista que já cobra há muito tempo, ele vai mais a fundo. Né? Muitas vezes a gente tem que voltar para as áreas, ir naquele ponto específico para poder voltar para o analista, porque são questões muito, muito minuciosas. Então, esse é a dinâmica. Legal. E o que você mais gosta de ser RI, Ângela? Cássio, o que eu gosto muito da área de RI é o fato de ser uma área estratégica, que diariamente a gente tem que buscar entender tudo o que está acontecendo dentro da companhia, saber passar isso para a pessoa, que a gente vai fazer como? Com o que a gente escreve, com o que a gente fala. E isso é uma coisa que me atrai. Eu acho isso muito bacana, quando chega no final de uma reunião e a pessoa diz muito obrigada, eu entendi, não entendia dessa forma, eu acho gratificante. Bacana. Ângela, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer enorme conversar um pouquinho com você, descobrir um pouquinho mais sobre a Ângela, sobre Sabesp. Muito obrigado. Cássio, eu que agradeço. Foi uma conversa muito boa. Gente, muito obrigado e até o próximo IR Talks.